A Turquia está vendendo o seu ouro e isso deveria preocupar você. Então imagine que você é governante da Turquia. Você já não está com um país fácil de governar. Aí você olha um pouco para o norte, tem uma guerra acontecendo aí entre a Ucrânia e a Rússia, que já se prolonga por cerca de 4 anos e provavelmente não vai acabar tão cedo. Se você olha para o sul, tem uma guerra acontecendo entre o Líbano e Israel há um bom tempo também. Se você for para o leste, agora o Irã entrou em guerra, né? Faz 3 meses que o Irã está em guerra e é um dos países mais perigosos do mundo. Então, vários desses países são exportadores e produtores de petróleo. E você é muito dependente da importação desse item. Então, com o passar do tempo, algumas coisas podem acontecer se esses países não conseguirem exportar esse petróleo. E isso, com certeza, vai afetar a tua popularidade. Então, o combustível, aos poucos, pode ir ficando cada vez mais caro e, pior, pode ir acabando. Aí as bombas de gasolina podem ficar secas, as pessoas começam a perceber, o teu povo quer respostas, e aí o que você faz? Bom, você precisa comprar esse combustível. Se você não compra, o teu país basicamente colapsa, ou se você acaba vendendo reservas para se precaver e comprar esse petróleo mais caro, você fica sem uma válvula de escape. E essa realmente é a situação atual da Turquia. Eu vou explicar melhor para vocês. Então a Turquia nos últimos meses, ela vem vendendo não só ouro, como saiu muito no noticiário, né, nos últimos meses, mas também ela está vendendo muitos treasuries americanos. Ela vendeu quase tudo. Foi basicamente uma liquidação dos seus ativos. E não se preocupe, eu não vou falar desse vídeo só da Turquia, porque ela não é o cerne da questão aqui. Ela é só um sintoma de uma rachadura muito maior que a gente precisa entender. E para entender isso, a gente precisa voltar em um contexto geral e ao Estreito de Hormuz. Esse é um dos assuntos mais falados dos últimos meses, né? 20% do petróleo mundial passa por esse canal, todo mundo fala isso, mas não é esse dado que eu quero trazer para vocês. Porque não só a Turquia, mas também outros países com importância mundial tão dependentes na mesma situação turca. Países como a Índia, a Coreia do Sul e principalmente o Japão. Se a gente for olhar o que alguns dos principais analistas sobre petróleo falam há alguns anos atrás, a gente pode ver eles falando que um fechamento do Estreito de Hormuz era praticamente impossível. Eu realmente também acreditava que isso era praticamente impossível de acontecer. Só que a gente não contava que a maior parte do fechamento não veio pelas bombas jogadas do Irã, mas pelo medo das seguradoras de colocar os seus cargueiros passando por aquele fluxo. Então, esse fluxo ele foi interrompido não pelo livre caminho, mas sim pelo medo da possibilidade de dar algum problema. E, logicamente, quando o fluxo cessou nesse estreito, né, o preço do petróleo disparou em questão de dias. E isso fez com que alguns países que dependem muito de importação de petróleo começassem a pensar em algumas alternativas para sair desse problema. E quando o preço do petróleo sobe muito, esses países que são muito importadores, eles enfrentam um problema enorme. Eles precisam de muito mais dólares para pagar a mesma quantia de energia que eles pegavam alguns meses atrás. Porque se você importa, por exemplo, 20 milhões de barris por mês e cada barril custa em média $60, a gente está falando de 1,2 bilhões de dólares para pegar esses 20 milhões de barris. Se o petróleo sobe para 90, já é 1,8 bilhões. É uma diferença de 600 milhões a mais. Então você precisa começar a somar outros fatores adicionais nessa questão, que é a moeda local. Por exemplo, a lira turca, antes da guerra iniciar, era perto de 44 liras por dólar, hoje é 46,50 mais ou menos. Se você colocar esse fator em perspectiva, um petróleo a 90 causa um diferencial de 58% no custo do preço do produto. Então tem, além do fator inflacionário do petróleo, você tem o fator da tua moeda estar se desvalorizando cada vez mais. E claro, você deve estar falando agora, bom, mas ele está falando o preço do petróleo a 90, mas agora está 70, né? Mas calma, que você vai entender por que eu estou chegando nesse ponto. Né? E é aqui que a cascata começa, porque quando você precisa de mais dólares e precisa deles rápido, você não vai no banco, né? Você precisa ir direto no seu cofre nacional de emergência, né? De reserva estrangeira. E qual que é o ativo mais líquido que um país em desenvolvimento mantém nessas reservas?
são os títulos do Tesouro Americano, né, os Treasuries. O mesmo ativo que o mundo inteiro acredita ser o investimento mais seguro da Terra. Então, assim, a Turquia, ela vendeu boa parte do que ela tinha para gerar caixa. E quando a Turquia vendeu, dependendo da duration desse título, o preço daquele título caiu um pouco. E quando esses países vendem essas quantidades grandes de título, tudo isso faz uma pressão no juro desses títulos. E a gente está vendo esse movimento acontecer de alta nos juros americanos. E a Turquia não é o único país. A gente já viu a Turquia vender, o Japão vender, a Índia vender, o Egito, vários dos países menores asiáticos que tinham um problema grande de abastecimento de combustível também venderam treasuries. Então, qual que é o padrão aqui? Todos esses países, eles têm duas características. Todos eles importam praticamente todo o petróleo que usam. E todos eles mantêm grandes economias nacionais em treasuries americanos. Então agora, veja o que isso significa para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos eles já estão sob um forte ataque que expõe a perda de confiança na sua moeda e agora os países estão vendendo sem parar as suas reservas. Então tudo isso está acontecendo por uma razão, né? O preço do petróleo. Então o que seria extremamente importante para os Estados Unidos para assegurar que esses países continuem segurando seus títulos, eles precisam manter, acima de tudo, o preço do petróleo controlado. E você está vendo o que os americanos estão fazendo, né? Eles estão basicamente mantendo e fazendo de tudo para o petróleo baixar de valor. Tudo que eles podem para que esse preço se mantenha em um nível relativamente saudável, eles estão fazendo. O Trump está fazendo vários discursos que não fazem sentido muitas vezes só para o mercado ficar mais tranquilo. Ele falou dezenas de vezes que um acordo estava sendo feito e estava muito próximo de acontecer. Tudo isso anima os mercados e faz com que o preço do petróleo também caia. Então, basicamente, toda essa dinâmica foi muito complicada para os Estados Unidos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eles precisarem usar boa parte da reserva estratégica deles, eles vão usar. Se eles precisarem aumentar a produção no limite para ter exportação, eles vão. Se eles precisarem abrir o Estreito de Hormuz de qualquer maneira, é o que eles vão buscar fazer. Porque se o preço do petróleo sobe, os países vão continuar vendendo os títulos, porque eles vão precisar de mais dólares para comprar petróleo. Isso faz com que o nível de juros americanos esteja cada vez maior com o passar do tempo. Então pense comigo, se tem muita gente querendo vender algo e pouca gente querendo comprar, quem compra pode barganhar a seu favor. Então ele vai exigir que você pague uma taxa cada vez mais alta para te emprestar ou comprar aquele ativo. E quanto mais os juros americanos sobem, o que acontece? Menos a economia tende a girar, porque fica mais caro comprar um imóvel, fica mais caro pegar dinheiro emprestado para abrir uma nova loja, fica mais caro basicamente tudo. E como o sistema ele foi construído para ter juros baratos desde 2008, a gente está com, na verdade desde 2001, né? A gente está com um gargalo estrutural gigante. Por isso é tão importante suprimir o preço do petróleo. Os americanos têm exatamente duas opções caso eles não conseguirem segurar esse preço. E sinceramente é o que eu acho que vai acontecer. Eu fiz um vídeo que explica exatamente o porquê que eu acredito que o preço do petróleo vai estourar. Eu vou deixar ele aqui nos cards para vocês. Então, as duas opções que os americanos têm é deixar o preço do petróleo subir, os títulos vão abrir e vai ter, basicamente, os Estados Unidos vai entrar numa recessão. Ou ele vai imprimir uma quantidade recorde de moeda para evitar que isso aconteça, podendo gerar demanda por esses títulos, fazendo o famoso Yield Curve Control, algo que o Japão fez por vários anos, por décadas, e a gente está vendo onde tudo isso foi parar. Então a gente precisa entender só que em determinadas circunstâncias, imprimir uma quantidade obscena de dinheiro não soluciona todos os problemas. Porque quando um país não consegue mais importar dólares, a economia vai entrar em colapso. Então a pergunta é, a Turquia já vendeu boa parte dos títulos que eles têm, já começou até a vender ouro, e agora? E se o petróleo fica alto, 90, 100, 110 dólares por um ano? Esse é o começo, a gente está vendo o começo da cascata. Ele é o dominó que os Estados Unidos não quer que comece a cair. E se a gente somar tudo isso com o Japão,
Aí a conversa é totalmente diferente, porque o Japão ele é especial, né? O Japão é o aviso de tudo isso que eu falei com esteroides adicionais. O Japão importa 100% dessa energia praticamente, ele é absolutamente dependente do Estreito de Hormuz, só que ainda há algumas coisas mais importantes, né? Porque o Japão tem uma estrutura de dívida que é muito frágil, e o Japão está envelhecendo muito rápido. Isso significa que existem cada vez menos pessoas produzindo riqueza e poupando dentro do país. Os idosos estão começando a vender, né, os seus investimentos para viver, porque está ficando cada vez mais caro viver lá. A taxa de poupança média do japonês começou a ficar muito baixa e é algo que historicamente nunca ficou baixo. E o que torna crítico o Japão é isso, né? O Japão está com a sua curva de juros gritando e agora o BOJ começou a subir juros. Então, existe um fator adicional aqui no Japão, que eu gosto de comentar, que é que muitos fundos estão forçando o preço do iene para baixo, estão desvalorizando a moeda japonesa. Então, mesmo com a alta dos juros no Japão, a desvalorização do iene ainda está deixando o carry trade viável, porque quem sofre com isso, no final das contas, é só o povo japonês. O dólar fica cada vez mais caro frente ao iene e as importações cada vez mais caras com o petróleo alto. Então a inflação, depois de anos inexistente no Japão, voltou e voltou com tudo. Então um iene mais fraco significa energia mais cara ainda para um país que já está pagando preços extremos por petróleo. Então o Japão é o próximo teste de estresse do mundo. Ele já começou a vender os treasuries e ele é o país que mais tem treasuries no mundo, né? E ele, por exemplo, vendeu 110 bilhões de dólares, aproximadamente 10% que ele tinha em somente um mês. 10% em um único mês. Para mim, isso diz que a gente está bem perto do estágio final, porque o Japão é a terceira ou quarta maior economia do mundo. Eu não sei atualmente qual é o tamanho do Japão. E o Japão, por ser uma economia desenvolvida, quando ele começa a vender seus ativos de segurança, é quando o sistema realmente começa a sentir. Então, a verdade é que a maioria das pessoas não vê essas coisas acontecendo até que seja tarde demais. Então a gente está observando a história se desenrolar em tempo real e os sinais estão todos lá. A Turquia, ela vendeu seus treasuries, vendeu seu ouro, dezenas de outros países também estão vendendo. A pergunta não é se isso vai acontecer, a pergunta é qual dominó vai cair em seguida. Então vamos observar a Turquia, o Japão e principalmente os juros americanos. E para não ser pego de surpresa em tudo isso, eu convido você a vir conversar diretamente comigo, para a gente entender juntos quais pontos críticos tem na tua carteira. Aqui a intenção é justamente proteção, entender as vulnerabilidades que a tua carteira pode ter e conseguir suprimir essas vulnerabilidades em um ponto que quando a bolsa estourar, a gente vai capturar valor e a gente vai estar pronto para surfar um novo ciclo. Vou deixar um QR Code aqui na tela, ou caso você esteja no celular, tem um link aqui na descrição para você vir falar diretamente comigo. Então, nos vemos lá, um abraço e ótimos estudos!